seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E isso independentemente se você tem dinheiro ou não, se você tem status sociais, se você tem uma posição na sua carreira, se você tem uma alta patente. Independe do que você tem ou do que você é, para que você tenha a mesma atitude que Cristo Jesus. Mas a gente precisa parar para refletir nesse verso que está lá em Filipenses 2:5, para que a gente possa começar a entender como é que devemos agir, como é que devemos pensar, como é que será a nossa atitude perante tantas dificuldades, tantas situações difíceis com as pessoas principalmente. Mas se você parar para refletir em todo o capítulo de Filipenses 2, ou pelo menos do 1 ao 11, você vai ver ali como é que você deve de fato se comportar ou não. Mas no mundo tão difícil, como é que a gente vai pensar e agir como Cristo Jesus? Esse capítulo nos mostra como é que devemos imitar as atitudes de Jesus, independente das situações. E se a gente parar para analisar, não importa o nosso status, não importa o nosso dinheiro, não importa a nossa patente. Precisamos começar a pensar nos outros mais do que em nós mesmos. É isso que nos fala o capítulo. E a gente precisa começar a entender essa questão. Mas como é que a gente vai agir como Jesus se a gente está vendo pessoas nos caluniar, se a gente vê pessoas nos tratar mal, nos tratar com infidelidade? Como é que a gente deve agir numa situação como essa? A gente sabe que é extremamente difícil, até porque a cultura do mundo nos diz que nós temos que agir da mesma forma, pagar com a mesma moeda, mas na realidade com Cristo é completamente diferente. Se você parar para analisar, no momento da crucificação, quantas pessoas estavam ali cuspindo Jesus, dando nele, fazendo todo tipo de atrocidade, e mesmo assim ele continuou calado. Em momento nenhum ele revidou, em momento nenhum ele tentou se justificar, até porque ele sabia do seu propósito, ele sabia que ele teria que passar por aquilo para que nós conhecêssemos e que tivéssemos o relacionamento direto com Deus e que tivéssemos a oportunidade de sermos salvos e vivermos na eternidade com Deus. Mas a dificuldade é existente. A gente sabe que agir como Jesus agiu é extremamente difícil, mas a palavra de Deus nos mostra como devemos fazer isso. E esse capítulo, inclusive, nos dá alguns detalhes, nos dá algumas informações que são extremamente relevantes. Mas a gente precisa entender que, independente do nosso dinheiro, a gente não pode humilhar o próximo. A gente precisa agir com compaixão, independente do nosso status, independente do nosso poder social limitado, como, por exemplo, uma pessoa que é desembargador, que é juiz, que é advogado, que é médico. Tudo isso é interessante e todos nós temos que buscar e ter uma ambição saudável, que inclusive nesse capítulo fala também. Temos que ter a nossa ambição e ter ali uma vida melhor e buscar aquilo que a gente almeja. Isso é natural, mas a gente não pode utilizar isso na vida comum. Todos esses cargos, todas essas patentes são para que as pessoas utilizem no exercício da sua função e não no mundo normal. A gente precisa começar a olhar para o outro e não impor situações ou impor a minha patente ou a minha condição financeira ou o meu status social em momentos em que o outro está precisando mais. Ao invés de eu me humilhar, de ser humilde e ajudar o próximo, não. Eu faço com que só eu tenha condições ou só eu tenha a oportunidade de adquirir aquele benefício. Então a gente precisa começar a pensar no próximo e a própria palavra nos ensina isso. No capítulo 2 de Filipenses, do 1 ao 4, nos diz o seguinte: se por estarmos, eu ainda gosto de uma versão ainda melhor, tá? Que ela é bem simples de você entender, que é a NTLH, que nos diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Pelo menos é o que deveríamos ser ou fazer. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios.
mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. É justamente o que eu estava falando agora há pouco. A gente precisa, independente da nossa condição, começar a entender o próximo. Como é que eu consigo amar o meu próximo se eu não me coloco no lugar dele? É extremamente difícil, a gente sabe disso, mas a gente precisa começar a pensar dessa forma. Por isso que o 5 nos diz isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ele simplesmente se humilhou, certo? Se esvaziou de todo o poder que ele tinha para entender como é a vida humana, para nos mostrar como agir em todas as situações. Ele foi o exemplo prático. Ele fez questão de não ter o benefício de Deus, do poder que ele tinha, certo? Para que pudesse nos mostrar como é viver como humano e que tem condições de sermos e de agirmos como ele. Mas sabemos novamente que é extremamente difícil e é de glória em glória. Não é à toa que ele mesmo, quando ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar, para que a gente fosse capacitado para agir e pensar como ele. E prosseguindo, ele mostra assim, ele nos diz o seguinte: pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então a gente precisa começar a entender e a refletir sobre isso. Independente da nossa posição ou da nossa condição, a gente precisa descer, a gente precisa entender que somos iguais perante a Deus. Só temos um poder limitado quando estamos no exercício da nossa função e não num convívio social como um todo. Se eu sou o que sou, independente do meu poder limitado no mundo dos mortos, eu sou ali enquanto estou exercendo a minha função. Seja policial, seja juiz, advogado, médico, cada um tem o seu poder no seu ambiente de trabalho. Mas fora dele a gente precisa ser humilde como todos os outros e agir com compaixão, com misericórdia para com o outro, e não colocar a minha condição, o meu status sobre as outras pessoas, para poder me destacar, para poder ser elogiado pelos homens. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é como nós estamos nos comportando perante o próximo, como nos estamos ajudando o nosso próximo. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, alma, força, e amar o próximo como a si mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo, será que não é porque eu não tenho amor, nem o meu próprio amor, nem o amor próprio? Eu não sei nem como me amar, como é que eu vou amar o próximo? Certo? E muitas vezes é egoísmo. Certo? E tem uma versão que fala o seguinte: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Coisa que é extremamente difícil no mundo de hoje. Porque se eu tenho ali um status social elevado, eu não consigo colocar o próximo, mesmo que tenha um status menor que o meu, acima de mim. É o famoso egoísmo. Então ele fala aqui de ambição egoísta, certo? Ou vaidade, ou por vaidade. Que a gente comece a refletir a respeito disso e comece a entender ou buscar o entendimento em determinadas situações. Como é que eu devo me comportar perante a essa situação? O que essa pessoa está fazendo comigo? Diz mais sobre mim ou sobre ela mesma? Porque muitas vezes as pessoas estão te atacando, mas isso só diz a respeito dela. Como é que ela está? Ela está totalmente ferida ou ela está sendo atacada por outras pessoas e ela está refletindo só aquilo que ela está recebendo. Mas quando a pessoa está nesse momento, o que é que eu faço? Eu revido ou eu tento entender a situação que ela está passando e tento agir com compaixão ou com misericórdia. Eu faço a minha parte, eu tento entender a pessoa. Se ela não quiser, está tudo bem, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Se eu não consigo ajudá-la naquele momento, eu vou orar por ela, para que Deus faça o trabalho. Mas se ela quiser, muitas vezes a pessoa está precisando apenas de um abraço.
pessoa está precisando apenas de uma palavra para quebrar toda aquela estrutura maligna que está dentro dela, que está sendo uma energia ruim, e ela talvez já esteja recebendo aquilo que está tentando passar. Mas e aí, como é que eu penso? Como é que eu ajo naquela situação? Será que eu estou pedindo discernimento a Deus? Pai, me capacita para eu agir nesse momento da melhor forma possível. É fácil? Não, mas a gente pede discernimento a quem tem o poder de nos dar discernimento e capacitação para que a gente possa agir da melhor forma possível. Em alguns momentos vamos falhar, pois somos falhos e pecadores. Mas a todo momento nós precisamos pedir forças para poder agir como devemos, para poder pensar como Cristo, para poder ter a mesma atitude que Ele. E assim a gente vai crescendo e vai amadurecendo e chegando a um nível de excelência, não de perfeição, mas de excelência, daquele nível que Deus de fato se agrada. Pois se você parar para analisar, todos os citados na Bíblia, a grande maioria, menos Jesus, eram falhos. Tinha seus pecados, tinha suas falhas, tinha seus problemas perante o convívio daquela época, menos Jesus. Por isso que temos que ter o modo de pensar de Jesus, e não de Abraão, e não de Isaac, e não de Jacó. Por isso que temos que agir como Jesus, e não como qualquer outro que foram falhos iguais a nós. Mas mesmo assim, Deus estava com eles e está conosco da mesma forma. Então que a gente possa refletir com relação a isso. Logicamente que tem várias outras reflexões para a gente fazer, e se você tem aprendido algo com esse canal e com Deus, compartilha conosco. Vai ser um prazer aprender aquilo que Deus tem te ensinado, e é assim que a gente cresce. É a fé, é ferro afiando ferro, para que a gente possa sempre estar em constante aprendizado, pois esse é o mundo do cristão. É aprender todo dia e pôr em prática. Não adianta eu absorver aqui, eu entender, peguei uma chave interessante aqui, peguei uma chave interessante com o fulano, com o ciclano, mas eu não ponho nada em prática. Então, não serve de absolutamente nada, certo? Tudo que eu leio, que eu aprendo, que Deus falou comigo, eu tenho compartilhado aqui, né? E tenho posto em prática. E a gente sabe, novamente, não é fácil. E Deus sabe que não é fácil. Por isso mesmo que Ele tem misericórdia, porque é por conta da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, não somos destruídos, certo? Então, por isso que Ele tem misericórdia, porque Ele sabe que é difícil. Mas a gente precisa começar a agir. Tudo que eu aprendo, eu ponho em prática, e isso é de glória em glória todo santo dia. Paizão, muito obrigado por essa reflexão, que o Senhor continue nos capacitando para que possamos entender como agir, entender como pensar, assim como Cristo nos mostrou. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, paciência, porque somos falhos e pecadores e precisamos da tua misericórdia todo santo dia. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, é totalmente gratuito. Compartilha com alguém que precisa entender um pouco mais a respeito de como agir e pensar como Cristo. Se você quer compartilhar o seu conhecimento conosco, deixa nos comentários. Para mim será um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado. Forte abraço para você, fica com Deus e até o próximo domingo.